Então vamos só esclarecer, né, que esse conto aqui ele faz parte do não do desafio do conto em segunda pessoa, mas do conto sem adjetivos e advérbios, com exceção dos advérbios de negação, né? Não tem nenhum não. Bom, Ele realmente fez um trabalho rigoroso. Não tem nenhum não. né? Eu não fiquei inspecionando. Eu dei uma atenção pra isso, não vi nenhum, falei, não deve ter nenhum mesmo não. Se tiver um ou outro assim, realmente é imperceptível. É bem difícil de perceber, então pronto. Eu também não achei nada, mas eu também só iria achar se fosse muito óbvio, né? Então, enfim. Mas eu queria Mas é falar do aquilo, conto. aquilo que eu tava falando. Isso daqui é Hum, basicamente esse conto é basicamente uma fanfic do Supernatural, Twilight. Twilight, onde o clube nós do temos crepúsculo. aqui dois irmãos que caçam seres, como que eu posso dizer? Seres da Sobrenaturais. noite, seres sobrenaturais, exatamente. Esse daí é melhor. Tá no E também Brasil, tem a né? parada, Passa no tem a Brasil, o que é muito parada, interessante. tem a parada Mas o do. que eu acho que talvez tenha sido um potencial desperdiçado é de que no final os monstros não são brasileiros, né? São monstros não brasileiros, de origem não brasileira. Os monstros que eles caçam e os monstros que eles são, até que tenha o mito brasileiro do monstro que eles são, mas enfim. O outro monstro não tem mito, não. O outro monstro, o mito É, é importado. é Então importado. são dois policiais Uhum. caçando um criminoso gringo. Eles são policiais? Dois, eles são tipo, não são policiais. Porque os São. policiais fazem isso, tem essas paradas também de se transformar em bicho mal, feio. Mas eles também têm isso e eles estão fazendo isso como justiceiros. Eles estão fazendo isso, tipo, marginalmente. Eles estão fazendo a polícia under the police, entendeu? A polícia debaixo da Sim, sim. polícia. Uhum. Que no mundo real. Ó, Supernatural aí, ó. Os irmãos Winchester. É, é isso aí. Então, mas eu queria falar uma parada. Meu Fala. irmão, um monstro que caça criança indígena. Eu parei assim, eu falei, caraca, velho. Isso aqui, eu não sei porque eu lembrei de Resident Evil. Resident Evil Hum, tem essa parada, sabe? Tipo, o bagulho é zumbi, e aí o uhum. negócio te bota lá pra matar uns redneck. Saca? Ele tira de você de cidade, coisa assim, você vai pro quinto dos infernos. Tem uma seita, não sei, Maori, sabe? Nas Ilhas Havaianas, uma coisa assim, entendeu? E Uhum. caraca, um monte devorando criança indígena, velho. Entendi. Tá bom, né? Mas Assim, tudo mas bem, agora tudo assim, um bem. negócio que eu não. Mas aí falando, então, entrando dentro do conto, né? Que aí o conto já te coloca numa cena de ação, né? Como é que é? Em média res, alguma coisa assim, enfim, tem um termo pra isso, né? E aí você não entende direito. E eu gosto desse tipo de coisa porque, assim, é um negócio que você tem que. Na releitura você capta algumas coisas que você não tinha captado no começo. Por exemplo, toda essa questão deles serem irmãos que carregam uma coisa, né? A gente não vai entregar spoilers aqui, mas que carregam uma coisa que mudam eles. Não fica óbvio assim, escancarado na primeira leitura. Pelo menos para mim não, para mim ficou Fica, escancarado só na segunda. fica, pô. Fica no bom. Fica, pô. Mas assim, a coisa específica do que eles se transformam fica clara na primeira leitura? Fica. Tem a Ah, não palavra lobo sei. ali na mesma frase 3 vezes, pô. Sim, Mas, sim, mas isso daí é um negócio que pra mim, tipo, ok, entendeu? Tipo, talvez seja lobo no sentido não. É nos dois que você é, tá pensando. É no sentido É no sentido figurado. do. Não, não é figurado, não. Não é figurado, não. Sim, é no figurado, mas com uma referência direta Sim, ao. Esqueci exato. o nome do cara, velho. É no Esqueci o nome do figurado. cara. Mas você lembra quem é o autor? Eu esqueci o cara que escreveu sobre o Leviatã. Ah, tá, sei. O Hobbes? O Thomas Hobbes. Hobbes? É isso no sentido figurado do Hobbes e também no sentido literal. Também no sentido literal. Mas, pô, tem tipo duas frases. Na primeira tem 2 vezes lobo, na outra tem Ah, 3 vezes sim, sim. lobo. Lobo, 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 Então, lobo, mas lobo, pra. lobo. Virou o Ok, quê? então, tem essa repetição, Virou mas um pra mim não ficou peixe. claro ali no começo que eles são isso, entendeu? E pra mim era tipo assim, lobo, lobo, sei lá, tá fazendo ali um. Sabe aquela coisa que a gente falou ontem do
do nome meio que entregar parte da personalidade da pessoa. Holden, Entendeu? lembrei. Sim. Então, é mais ou menos isso. Tipo, eles são É porque como nenhum deles lobos, chama entendeu? Wolf, Eles né, vivem velho? numa matilha. Nenhum deles chama Wolf. Verdade. Lucas Mas Wolf. E enfim, aí, são uma família, entendeu? São dois caras ali família que, Wolf, né? imagina. Que Estão lá Família Wolf. assistindo. Família Wolf. Pode ser. Ó, Leão Lobito, Lobo, né? Lobuno, Aí. Lobito Wolf, Lobuno Wolf. Eles são o quê, né? ia ter que ser Não, um não pouco precisa mais nem ser. sutil, Podem ser senão... só parentes do Leão Lobo. Não precisa não, Lucas. Ficou bom. É um lobo. Ficou bom, tá ligado? Mas assim, não tá... Óbvio que tá sutilzinho, mas é uma sutilidade suficiente pra... Tipo, na primeira eu li uma vez só. Eu li, tipo, tá, lobos. Ok, isso que eles se transformam. Ok, beleza. Mas o que eu gostei é a questão de você pegar forças sobrenaturais, botar em policiais, né, com pretexto de defesa, e fazer com que... E dizer, né, em duas frases, que os homens, né, os homens com poder de lobos se tornam lobos, né, ficam piores ainda do que são. Isso é interessante porque consegue, de maneira, como pode dizer, de maneira ficcional, fazer uma multitude de referências a qualquer aprimoramento bruto da polícia. Qualquer aprimoramento muito grande do poder policial dá essa sensação, sabe? De que os agentes da lei se tornaram monstros. Né? Então, em países em que você vai ter, sei lá, tudo bem que a gente tá saindo um pouco do conto, mas é só para falar como que o conto faz isso bem, entendeu? Tô falando como que o conto faz isso bem, porque eu achei que ele fez isso bem. Em duas frases, assim, tipo, duas frases mesmo. Que, se você contasse, tipo, se você falasse assim, Lucas, falasse, os policiais estão, sei lá, com armas de fogo muito fodas, tipo, metralhadoras, saca? Ou dizer que a população está desarmada, os policiais são os únicos com armas. Assim, tudo bem, você tá fazendo referência direta a um problema que existe em diversas sociedades, mas a referência direta, ela fica exclusiva para isso, entendeu? Quando você faz uma parada ficcional que consegue funcionar como figura, como uma figura ficcional para essas coisas reais, não interessa qual que é a alteração concreta, qual que é o ganho de poder desmedido, concreto que ocorre na realidade. Todos eles servem. Você poder, tudo bem que esse é um conto que poucas pessoas leram. E talvez poucas pessoas vão ler. Mas, pô, se eu visse uma notícia que no Brasil, sei lá, a polícia passaria a usar munição letal para reprimir manifestações, eu diria para Lisboa, cara, os policiais viraram lobos. E ele ia entender. Saca? De maneira que a ficção preserva toda a sua beleza, toda a sua parte ficcional, a sua parte que nos afasta do real, que permite a gente relaxar e tipo, entrar no mundo da ficção, imergir na obra, ao mesmo tempo que consegue aprimorar a nossa percepção ou mesmo a nossa descrição do real. Virar e falar, cara, eles estão virando lobos. Como se eles estivessem virando esses monstros, assim, tá ligado? Como você fez no teu conto. Saca? Eu acho que isso ficou genial. Acho que eu achei legal pra caralho, pô. E, porra, que show. Lobo policial, caralho. Ficou maneiro, saca? Ficou legal. Agora, outra questão também. Mas eu não sei se o Lucas chegou a pensar nisso, hein? Não, talvez não pensou nada, não, mas é genial assim mesmo. A genialidade ninguém pensa, não. Mesmo. Não precisa pensar nisso, não, pô. Não precisa pensar nisso, não. Outra questão também, eu achei genial também, velho. Mas talvez tenha pensado mais nisso, não sei. Que é do irmão menor, tem 2 irmãos, não lembro o nome. Enfim, tem um irmão menor, né? Que ele tem um gosto por aquilo ali. Que por mais que ele tenha o tal do Dominus, né? Dominus, alguma coisa, tipo, seria chefiar monstro, domínio do monstro, monstro dominador, uma coisa assim, né? Dominus Morphis, é isso? A parada assim? Mutátil. Dominus Mutátil, mutação dominada, mutação chefiada, mutação liderada. Sim, ok. O Dominus Mutátil, ainda que ele tenha isso, é como se ele tivesse uma vontade de se descontrolar, de entrar de um jeito animal. E o irmão maior tem medo disso, né? Isso que é interessante, por quê? Porque é o seguinte, com o aprimoramento da técnica militar, a técnica no sentido seria a tecnologia militar, né? Você consegue aumentar as suas forças, você consegue aumentar as suas forças militares, as forças militares de um local, de uma comunidade, de um país, enfim, e isso é muito bom numa perspectiva de garantir a sobrevivência, né? E a ordem numa sociedade. Porém, né, isso abre margem para imbecis, jovens imbecis, usufruírem disso também, né?
E aí a mesma coisa dos policiais que eu falei, só que agora com com um garoto ali, enfim, irmão do cara. Eu só acho que, tudo bem, Dominus Mutatis ficou legal no conto, porque, ok, latim faz sentido, show, né, Dominus, né, dominar, chefiar, controlar, e o... Porque Dominus é mestre da casa, né, mestre do lar, falando assim, mestre da casa, enfim. E Mutatio seria mutação. O único ruim é que não é tão comunicável quanto o lobo. Ficaria esquisito, sabe? Sabe, eu falar, tipo... Sabe, tipo... Tentar usar essa expressão. Só isso, mas tudo bem, tipo, pro conto funciona. Agora, para além do conto, diferente da questão do lobo, não funciona, entendeu? Talvez outro termo fosse funcionar tão bem pro conto quanto para fora dele, para indicar para indicar de maneira bem abrangente também, com uma multitude de referentes possíveis no mundo real, para indicar esse grande poder nas mãos de alguém bem intencionado, mas que é jovem e desmedido. Alguém que ainda precisa de supervisão para não acidentalmente agir como os tais policiais lobos. Porque os policiais lobos sabem bem o que eles estão fazendo e fazem mesmo assim. O garoto parece que ele está a ponto de fazer uma besteira sem saber que está a ponto de fazer a besteira e sem querer fazer, entendeu? Então são duas situações diferentes. Só que talvez tivesse uma maneira que permitisse, né, que fosse tão bom quanto o Dominus Mutatio para o conto, mas também bom para fora, para conseguir indicar isso, entendeu? Eu consegui virar para o Lisboa, para o Lucas ou para alguém que tá vendo a gente aqui no vídeo, enfim, e falar, ó, né, tipo, o cara tá num, sabe, Dominus Mutatio, algo assim, tipo, ele está com alguma coisa muito grande para ele, né, ele tá com um poder muito grande na mão, e ele tem boas intenções, mas como ele não é maduro o suficiente, ele vai fazer merda, saca? Ele vai fazer besteira. Só que Dominus Mutatio eu não sei se funciona, não. Dominus Mutatio não acho que vai funcionar, não. E aí, citando de novo os irmãos Winchester, né? A marca de Caim. Aí, marca de Caim. Marca de Caim. Já poderia ser um negócio assim, entendeu? A marca de Caim faz isso, eu não vejo. Supernatural eu conheço, vi uma coisa ou outra. Não. Mais ou menos. Digamos que sim, digamos que sim. É um selo lá que eles... Tipo, que faz ele matar o irmão? Deixava o cara indestrutível e... basicamente e isso. Era um negócio meio viciante, assim, tipo, o cara... deixava o cara descontrolado, mas ele ficava indestrutível. Era um poder muito grande pra... Aos poucos ele ia se tornar escravo daquilo, entendeu? Ah, entendi. É o, tipo, um entorpecedor do pecado, a parada assim. Algo assim? Tipo isso. Sim, mas é um pecado um anel. É um anel. Exato. Tipo, isso, parando pra pensar, o anel funciona. É um tropo que existe ao longo aí da literatura aí. O anel, a gente não usa o anel. A gente fala o precioso, pô. A gente fala, o cara pegou o precioso, velho. Uhum. O cara tá no precioso. O cara tá no louco de precioso. Que aí funciona. E aí, Ryan? Cheguei. Consegui achar o tempo necessário. Chegou, Ryan. Cansado. Bem-vindo. Mas estou aqui. Valeu. Ryan, a gente estava falando do conto do Lucas. Aquele conto dos irmãos Winchester Twilight. Brasileiros. Brasileiros, né? Eu vi vocês comentando ontem. Não sei se vocês já estavam comentando. Acho que vocês terminaram antes de comentar, né? O conto dele. Foi, antes de comentar isso. A gente não comentou isso, não. Não comentamos isso na live, não. Eu não sei qual é o dele aqui, porque... ele me enviou 2. O texto da Vitória e o café da manhã de um homem quase insano. Nenhum desses. Ele enviou 2, Maldições que se cruzam. Maldições que se cruzam, né? Maldições que se cruzam. Eu vou dar uma olhada enquanto vocês comentam aí. Se puder me enviar. Não, esse eu não li. Beleza. Bom, uma outra coisa para comentar aqui é com relação ao não uso, né, de advérbios e adjetivos, que apesar disso, apesar de eu ser um amante de advérbios e adjetivos, não fez falta, né? Não fez. Eu não percebi. Tipo, eu falei, cara, ele conseguiu fazer, jogou safe mesmo. Sim. Ele conseguiu fazer. Porque geralmente... que tinha algumas coisas que ele tomou uma liberdade, que ele tomou uma criatividade, aí ele não ficou tão feliz com isso, mas eu não sei se eu consigo identificar. Talvez só na cena da luta, que, tipo assim, não tem cena de luta, né? Ele só fala, a luta durou.
E aí é isso, né? E depois levaram horas a fio para mutilar o oponente. Pronto. Então, talvez aí. Mas eu não identifiquei outro ponto assim no texto em que houve alguma construção muito diferente, sabe? Voltando pro conto do Lucas, né? Cara, eu acho interessante a questão dele pegar indígenas para passarem por isso. Por quê? Porque se você for ver, assim, eu não tô dizendo que a ficção ela tem que ser coerente com o real, não é isso não. Mas eu acho legal quando é. Quando não é, tudo bem. Que seja bonito, pelo menos. Mas quando é, eu gosto, né? Normalmente, quando a gente vê, tipo, coisas de heróis, ou de tipo, sei lá, Supernatural, coisa assim, né? Normalmente são monstros que ou eles são muito passionais, no sentido de que eles atuam na esfera familiar, na esfera um núcleo muito pequeno, muito particular mesmo, ou é uma parada tipo assim, Godzilla, entendeu? Uma parada tipo destruindo cidades, uma parada assim, entende? Então é uma parada muito grande, sabe? Prédios caindo, Michael Bay, tá ligado? Da vida, uma coisa assim. Ou é tipo, sei lá, o meu pai é um lobisomem, entendeu? Um negócio muito, muito família, muito. Ou são anjos e demônios, literalmente, fazendo. Ou são anjos, literalmente, ou é sabe? A minha filha é um zumbi. Isso, a minha filha é um zumbi, a parada assim, entendeu? O Lucas, o que ele fez foi pegar uma comunidade afastada, uma comunidade remota, onde é mais difícil as forças da lei ali, particulares, lidarem com os monstros que vêm da cidade. Então você tem, por exemplo, o cara que ele é um pequeno nobre num local urbano, nem um nobre, pode ser um mercador. Um mercador não tão rico, não tão próspero, não tão bem militarizado, não tão bem belicoso assim, onde ele vive. Mas se ele ia para uma aldeia na Idade Média, ele podia aloprar todo mundo, entendeu? Ele paga meia dúzia de mercenário para ir com ele e ele toma o lugar, velho. Saca? Uhum. O pior, tipo, o mais baixo do urbano, num local mais afastado, pode ser quase que um rei, né? E aí o Lucas botou um monstro aí que tá conseguindo aterrorizar uma comunidade afastada, né? Isso eu achei interessante, porque é muito mais provável um monstro ele ir, de fato, né, e aterrorizar uma comunidade afastada mesmo, né? Então acaba que os heróis que o Luca põe aí não são somente heróis, tipo, heróis, assim, tipo, nós salvamos o dia, sabe, alguma coisa do tipo. Não, eles são os heróis daqueles que não tem a quem recorrer. São os heróis daqueles que nem sequer conseguem imaginar que existem heróis. É uma comunidade que olha para esse perigo e, tipo assim, não sabe a quem recorrer. Não sabe se há alguém recorrer, né? E eu acho que é um tipo interessante de herói. É o tipo interessante de herói que a gente não aborda tanto assim, sabe? Que é o herói, que não é o herói das minorias que ele vai, tipo, sei lá, mudar as leis e vai virar um político, saca? Pra fazer justiça social. Ele é o herói das minorias que, de fato, são minorias. As minorias que são, tipo, 40 pessoas num local tendo que lidar, se fosse no mundo real, com homens armados, com metralhadoras. Vai fazer o quê? Eles são minorias mesmo. Eles não têm o que fazer, saca? E eu acho interessante. Né, são os verdadeiros heróis de minorias. Das verdadeiras minorias. Os verdadeiros heróis de verdadeiras minorias. Eu acho maneiro. Eu acho legal. Eu gostei disso no conto. Sim, interessante. Eu não tinha pensado. Você leu, Ryan? Mas... Conseguiu ler aí? Ei, Ryan, tem algum comentário? Cara, assim, acabei de chegar e eu dei uma passada, assim, conforme vocês foram comentando os trechos, mas eu confesso que, tipo assim, não é o tipo de leitura que eu posso comentar sobre porque eu não absorvi, sabe? Eu teria que ler depois com calma e tudo mais, mas pelos comentários. Eu vou te dizer uma coisa, eu curti as cenas, pelo menos a narração das cenas das brigas no final, porque eu gosto muito dessa coisa mais de ação. E, no geral, também achei a prosa agradável, mas, assim, comentar sobre as metáforas, sobre o subtexto, digamos assim, eu não tenho como comentar porque acabei chegando agora, infelizmente. Tranquilo. Mas é isso. Bom, acho que também a gente já ia
tá encaminhando já pro final também, para o vídeo não ficar muito gigante, né? Mas eu só queria comentar uma coisinha, que era assim, cara, como que isso daqui é um exercício, né, de leitura, para mostrar o quanto que não é necessário os advérbios, adjetivos, coisas que a gente considera como essenciais para fazer uma boa história. E eu acho que o melhor exemplo disso daqui é lá no finalzinho, onde há uma descrição de algo e que, assim, ali a gente tem 4 palavras, mas elas já descrevem tudo. Você poderia passar um parágrafo inteiro descrevendo aquele lugar e teria o mesmo impacto, que é quando os heróis vão lá salvar a menina e eles chegam no local para salvar ela e aqui está escrito: o lugar cheirava morte. Você poderia passar um parágrafo inteiro descrevendo o lugar e ele não e teria o mesmo impacto, entendeu? O lugar cheirava morte, beleza, já tá tudo ali, tudo que você precisa saber do local, tudo que você já cria a imagem perfeita do que é isso daqui. Aí, claro, né, cada pessoa vai imaginar de um jeito, mas vão ser todos jeitos ruins, vão ser todos lugares inadequados para uma menina, uma criança, né, está. Então, é isso. Parabéns, Lucas. Criou um textão muito bom. Apesar de que você pode não ter gostado tanto, mas ficou legal. Ficou muito bacana. De novo, eu não mudaria nada aqui, porque para mim tá muito bom mesmo. Já tá trazendo todas as descrições que eu preciso. E assim, é legal também que a gente não usar adjetivos, advérbios, tá? Porque fica para você imaginar, né? Por exemplo, quando eles estão lá indo pro local salvar a menina, e aí o rio tá em zigue-zague, a correnteza atrapalha, enfim, todas essas coisas. Eu já fico imaginando o filme alemão lá, daquele cara, o Aguirre, esqueci o nome do resto do filme, mas é o Aguirre, A Cólera dos Deuses, as cenas daquele filme e tudo, então enfim, a gente não precisa mesmo de todas essas coisinhas que a gente imagina que é necessárias. Você falou de descrição muito longa, né, que teria o mesmo impacto. Uhum. Eu acredito que uma descrição longa, ela normalmente serve, não que ela é feita nesse propósito, se ela é feita ou não, para mim, tanto faz. Assim, isso aí é da ordem da biografia, sabe? É você tentar entender a mente do autor, isso aí não é o que eu busco entender aqui. Também não acho que é o que a maior parte das pessoas busca entender quando vai estudar literatura, né? Mas, assim, me parece que quando se faz uma descrição longa de alguma coisa, se conta muito, como dizer, é como se informações estivessem sendo dadas, né? Informações ali suficientes para você conseguir juntar as peças na tua cabeça, só que elas vão indicar, sim, elas vão indicar que o local cheira a morte, só que elas também vão indicar outras coisas, saca? Vão indicar outras paradas, né? Então, por exemplo, se fala ali, né, tipo, que, digamos que ele, ao invés de falar que o local cheirava a morte, diz assim, que, tipo, tinham corpos apodrecendo, né, e tinham seringas espalhadas pelo chão, né, seringas espalhadas pelo chão, algumas quebradas, enfim, tinham frascos aqui e ali, tinha mesas, tinha alguns livros de química aqui e ali, aí descreve outras coisas que não tem nada a ver com nada disso, não. Tipo, vai misturando, sabe? Tipo, não precisa ser na ordem que eu falei. Não precisa ser, tipo, livros de química, seringas, frascos. Não precisa ser nessa ordem. É até bom que seja espaçado. Por quê? Porque, por exemplo, o que eu imaginei aqui agora com isso aqui, foi só uma invenção minha aqui, seria, por exemplo, que esse vampiro, ele não toma as pessoas com força. Ele usa seringas para desacordá-las, entendeu? Sim, ele não sabe como brigar algo assim. Só que se você botar esse pouquinho de coisa ali, você deixa pistas o suficiente pro leitor entender que, tipo, eles estão lidando com um bicho que é assim que ele age, entendeu? É assim que ele age, assim, entende? Você consegue dar essas pistas assim. Isso aqui que eu fiz é mais criação de suspense, né? Mais criação de suspense, né? No drama você não precisa tanto, assim, de descrição. Realmente é melhor que você vá rápido, né? Realmente é melhor que você vá um pouco mais rápido. Mas a descrição longa, quando é feita, por exemplo, por um narrador personagem, né, seja ele o protagonista, seja ele um personagem que está ali do lado, é interessante porque ele conta pra gente o que o personagem presta atenção primeiro, saca? Ou como que a percepção dele tá mudando. Então, uma coisa que eu já notei acontecer em alguns romances,
é que um personagem parece que ele começa fazendo descrições de um certo jeito, e quando acontece um certo evento na história que muda as coisas, assim, muda que começa a mudar, ou muda de uma vez toda a maneira dele de ser, as descrições que ele faz começam a primeiro focar em outras coisas, entendeu? E através da descrição você consegue entender que, antes ele prestava atenção, primeiro, na higiene do ambiente, nas cores do ambiente, tipo, nas combinações de cores, assim, se as coisas combinavam, ficava esquisito, algo assim, se as coisas estavam sujas, se as coisas estavam bem arrumadas, e depois ele prestava atenção às pessoas, depois ele descreve as pessoas, né? E se ele, depois de determinado momento, depois, sei lá, de tomar um pé na bunda da moça que ele queria, ele começa, chega no local, e ele começa primeiro a descrever as moças bonitas que estão ali, saca? Primeiro isso. Em seguida, tipo, ele começa a descrever as moças bonitas que estão acompanhadas com homens, né, que parecem satisfeitas ou algo assim, saca? E se, por exemplo, a moça que ele gostava, ela tinha cabelos ruivos, numa sociedade em que isso não era comum, né? E ele começa a descrever as moças, mas tipo assim, falando que a moça tem um vestido vermelho, falando que a outra tem uma joia vermelha, tipo, isso espaçado. A gente percebe que a cor vermelha ficou na cabeça dele, entendeu? A cor vermelha, que é algo marcante da moça que ele gosta, que tem cabelos vermelhos, ficou, tipo, ele conseguiu atrelar uma coisa na outra. Como se a primeira coisa que ele fosse ver no ambiente fosse as duas primeiras, né? Mulher bonita e, de preferência, com algo vermelho nela, saca? E aí você percebe que ele provavelmente está ficando obcecado, né? Ele está ficando obcecado, não está conseguindo, estar com muita saudade, está bem apaixonado, está numa apaixonite mesmo, né? E às vezes o autor nem está pensando nisso, às vezes o autor só está escrevendo e ele está fazendo exatamente isso. Às vezes ele está pensando em fazer o personagem se tornar alguém obcecado, né? Alguém louco de amor, e ele não percebe que ele está conseguindo, pelas descrições longas, dar indícios perfeitos disso. Isso acontece. Isso acontece. Eu acho interessante, né? Mas sim, a descrição curta ali, além de passar pelo critério, né? Tipo, o lugar cheirava a morte. Além de passar pelo critério de fazer com que não use adjetivos, sim, entrega o sentido. Se não tinha o que mostrar mais ali, não tem que botar mais nada, não. Né? Se não tinha que botar, não bota, pô. Realmente só. E o negócio da luta que você falou, né? Que a luta é rapidinho. Isso aí eu sei de onde o Lucas tirou. Isso aí eu sei que inspirou ele. Isso aí foi Shakespeare. Foi a leitura do Romeu e Julieta. Pode ser. Foi a leitura do Romeu. Não, pode ser não. Ele me falou no privado. Ele falou lá, quando a gente estava lendo o Romeu e Julieta. Ele falou: caraca, a luta é rapidinho, né? Eles lutaram. E o cara morreu. Tipo, o cara caiu no chão, né? O outro cara, o Paris, né? Mas lutam. Paris cai. No teatro, geralmente é assim, né? Então, mais ou menos. No teatro, quando fala assim, eles lutam, tipo, isso que é engraçado. Porque o Shakespeare e outros, né, ele vai falar, eles lutam. Só que na cena, no palco, os caras ficam lutando assim, 1 minuto. Claro. Entendeu? Só que agora, outros... Mas é que tem duas coisas, né? Existe o teatro literatura e existe o teatro peça, né? Encenado, então, isso. Existe o teatro lido e encenado, isso mesmo. Lido e encenado, exato. Agora, se você... E olha que doido, tem o inverso também. Por exemplo, o teatro do Racine. O Racine, muitas vezes o personagem, quando vai descrever a cena, é um personagem te contando. Então, quando você vai ver a cena, a peça, tu vê, sei lá, uma moça, um homem, assim, contando, bem rimadinho, bem inverso, bem bonitinho, assim, saca? Contando em francês pra você. Só que o que ele tá contando é uma luta inteira. O que ele tá contando é toda uma luta. Tipo, o cara fez isso, e aí ele cortou assim, ele se defendeu com o escudo, e aí ele enfiou a lança no corpo dele. Tipo, eu acho engraçado, sabe? Tipo, é meio um pouco paradoxal, assim, né? Que um fala, tipo, Lucas, eles lutaram. Aí tem toda uma cena, todo um ensaio ali. Algo a dizer em sua defesa? Minha defesa? Sempre, né? Tenho. Sobre 3 coisas só, rapidinho. Eu acho que eu vou começar com o Dominus Mutatio aí, por causa das críticas do Panda. Porque eu no começo ali eu falo que ele tem um lance de uma transformação, que ele tá meio animado, porque o corpo dele chegou num estágio ali, né? Eu já tô falando do Dominus Mutatio ali. Eu fiquei com vontade de arrancar essa parte aí. O texto era maior, tá? Eu tinha uma página inteira a mais. Eu escrevi uma página inteira a mais. Mas só que tinha um pedaço que eu não conseguia escrever sem advérbio de jeito nenhum. Eu não conseguia saber como fazer. Porque tinha uma parada temporal lá, tinha uns quando, enquanto e tal, e até lá que eu não conseguia saber como tirar aquele negócio. Não consegui de jeito nenhum. E eu
falei, cara, quer saber? Eu vou começar a só arrancar fora. O que eu não consegui mudar, eu vou arrancar fora pra ver o que é que sobra. Só que eu arranquei tanta coisa que eu tive que mudar um pouco as coisas ali, mas algumas coisas eu não queria tirar. Eu não queria tirar o lance da transformação. E depois eu quase tirei o lance da transformação, só que pra tirar isso eu tinha que tirar o Dominus Mutatio também, porque ia ficar ali perdido, né? Mas sei lá, ia arrancar muita coisa. Mas como é que tava no começo? Isso aqui explica os 3 pontos que eu queria falar. O lance do Dominus Mutatio, os lobos aparecendo ali, né, por nome, e os indígenas. Porque no começo, a história que eu tinha feito era desses 2 caras aí, que eles não falam nunca o que tá acontecendo, eles não dizem o que eles são, nem que tipo de coisa eles estão tentando resolver, mas eles vão, eu não lembro da onde agora, porque eu arranquei, eu agora não lembro onde é que era, mas a cidade deles, eles vão primeiro, qual que é a cidade que eles vão lá? É Cuiabá ou não? Acho que a primeira era Cuiabá. Agora eu não lembro pra onde que eles vão. Oi? Cidade no fim do mundo, amigo. Ninguém lembra, cidade no fim do mundo. Ninguém sabe o nome. Era pra ser... Não é Rondônia? Porto Velho. Prolepina. Falam de Prolepina para Teresiônia. Pronto. Não, foi eles vão para Porto Velho, mas primeiro eles iam para Cuiabá. E aí eles chegam lá e vão resolver um caso lá de umas prostitutas que estão morrendo, tal. Não tinha nada a ver com esse caso que tá ali. Era só para ter uns casos bem Winchester, assim, naquele... E, cara, eu te falar, eu não pensei neles, cara. Eu não lembrei deles. Foi uma influência, assim, maligna que tá na minha cabeça que eu não percebi. Mas era mais Winchester do que parece. Do que é, na verdade. Do que ficou, né? Porque primeiro eles vão para um lugar, tem umas prostitutas morrendo de um jeito estranho lá. E aí eles brigam com um gordão lá, que o cara tem não lembro que negócio que eu coloquei lá que ele tinha. E aí acaba que eles prendem o cara, e o cara, um tempo depois, é solto, e ele mata mais umas 5 mulheres até morrer numa perseguição policial. E aí eles ficam cheios de aquela coisa na cabeça, né? Porque, putz, se ele tivesse matado ele, não tinha matado mais um monte de moça, né? Mas eles descobrem na investigação que era um cara normal, não tinha nada de sobrenatural ali, era um cara só fazendo cagada. E aí eles vão para uma segunda cidade, tem uma outra parada que parecia, no contexto, depois que você começa a ver que tem coisa sobrenatural, aí você entende, né, que eles estão procurando esses casos sobrenaturais. Mas ali, enquanto não aparece o primeiro caso, tá tudo normal, parece investigação policial mesmo. Eles vão para essa segunda cidade, descobrem um cara lá que tava aliciando crianças e tal, dão um cacete nele, eles acabam tendo que sair meio fugido, assim, porque eu não lembro se eu tinha matado o cara ou não. E... mas não ia dar 5 páginas isso daí também. Não, então, isso aí tudo tava em uma página só, isso que eu tô falando. Boa, louco. Era bem rapidinho, assim, eles vão, acontece o negócio, não era, eles vão pro próximo, e aí o Matheus tá empolgadão, ele falou, não, alguma coisa a gente vai achar. Tá ligado? Aí eles vão para esse terceiro lugar, que é Porto Velho. E aí o lance é assim, tinha um rastro de crianças raptadas, eu não sei se eu cheguei a deixar isso no texto, mas aí o rastro vai sumindo pro mato, né? Ele vai sai da cidade e vai pro mato, e aí até, na verdade, assim, ele simplesmente some, né? Acaba os rastros, isso eu coloquei lá. A prefeitura não tem mais nada, não tem mais oficialmente, né, os sumiços de criança, por quê? Porque as crianças que estão sumindo agora são dos indígenas, lá ninguém vê. Então esse cara que estava sumindo com as crianças, ele tá fazendo isso agora muito mais às escondidas, né? Com um povo lá que não tem muito como se proteger. Então a primeira coisa, por isso que eu envolvi os índios, eu queria que esse rastro ficasse, eu queria que parecesse um pouco mais pé no chão, porque é estranho que crianças comecem a sumir na cidade, assim, a gente nunca acha quem é e tal, tudo meio junto, uma vez por semana, uma vez por mês. Eu acho meio pai, assim, quando acontece isso nos filmes, assim. Pô, por exemplo, ó, o fato de você ter um vampiro ou algum outro ser desse tipo, e ele necessita de carne humana ou de sangue, necessita matar muita gente, e, caramba, ele sai matando e tal, e, cara, é muito bizarro o cara tá na cidade, ele não tem uma estratégia melhorzinha, sabe? O cara simplesmente sai de noite, pega alguém, leva pra casa. Você tá na Cracolândia, pô. Se você tá na Cracolândia só, ninguém vai ligar, não, pô. Na Cracolândia ele pode matar quantas pessoas ele quiser. Na Cracolândia teria o efeito que eu queria. Quando eu cortei tudo, acabei precisando resumir muito ali, para não dar um salto, e aí eu coloquei de um jeito que não ficou tão sutil quanto eu gostaria, o lance ali da transformação. Eu acabei tendo que colocar que tinha uma transformação e tal. Com uma página a mais, eu não ia precisar pôr isso. E o lance do Dominus Mutatio ia ficar uma coisa meio misteriosa, assim, um pouquinho misteriosa, até chegar na parte que eles se transformam mesmo. E a frase, por outro lado, a frase dos lobos lá, ela era péssima quando eu fiz primeiro. Quando eu fiz primeiro, ela dava na cara que eu estava falando deles. Eu até colocava assim, ó, que eles estavam querendo... tinha um dilema moral ali, né, de matar ou não certas pessoas que faziam mal,
e aí eu coloco a frase, né? Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. E aí eu coloquei assim na frente. Não no caso deles. E aí eu meio que fazia uma explicação ali e tal, né? Eu falei, cara, mas aí tá muito na contramão, deixa eu melhorar essa frase pra ver como é que eu faço pra eu falar de lobos mesmo, de verdade, literalmente de lobos, e isso ser uma referência a eles na próxima frase. Então, o que vocês disseram aí foi o que eu tentei fazer mesmo. Eu não achei que tinha ficado o suficiente, mas fiquei convencido com a fala do Panda. Mas eu ainda acho que eu tenho que, talvez, tirar o lance da transformação e deixar mais sutil. Eu queria que não fosse muito claro, sabe? E ficasse só evidente que eles são alguma coisa estranha lá no final. Eu vou ter que mudar isso. Acho que é só isso. Eu, como eu tinha falado já pro Lisboa, teve algumas frases ali que eu não fiquei muito satisfeito, assim, não parece eu falando. E por causa de ter que arrumar tanto os advérbios e os adjetivos ali, eu não consegui ser um bom frasista ali. Eu não consegui compor nenhuma frase. Eu queria ter feito isso, pelo menos uma por página. É um negócio que eu, às vezes, quero fazer, assim, mas eu falei, cara, eu não tô conseguindo, velho. Aí deixei quieto, tá ligado? Falei, não, deixa quieto, vou arrancar fora só e pronto, acabou. Aí achei melhor fazer assim mesmo. Mas eu vou alterar esse texto um pouquinho e vou melhorar ele depois.